Não tem como fazer provas de vestibular sem esse assunto, e na URGS caiu mais de 30 vezes nos últimos 12 anos. Será que vale a pena você aprender sobre ele? Vem comigo. Salve galera, então vamos para aquela aula das queridinhas da URGS e hoje eu falo com você sobre linking words, tá? Essa questão é tão importante que desde 2014 essa questão caiu mais de 30 vezes. Cara, não tem como fazer prova, não tem como fazer texto, não tem como conectar ideias sem linking words. Então, se eu fosse escolher um tema para dizer assim, cara, esse aqui é certo que tem questão em vários vestibulares ao redor do Brasil, linking words é um tema que tem que estudar, é um tema que tem que aprender, tá? E aqui eu vou falar de linking words. E quem são essas linking words? Conjunções, pronome, pronome não, tá viajando? Conjunção, preposição, advérbio. Vou colocar um monte de linking words para vocês porque é muito importante, tá? Ah, então vou ter umas questões de aquecimento, óbvio, depois a gente vai para as questões de provas, questões da URGS, mas antes eu quero passar um pouquinho com vocês aqui por linking words. Vamos junto. Olha só. Então vamos lá. Tem algumas linking words, tá, que dão ideia de adição ou acréscimo, tá? Algumas são conjunções, como and, outras são advérbios, como moreover, outras são advérbios, como furthermore, tá? E eles têm sinônimos, sabe, equivalentes, para você, quando cair numa prova, você saber o que que você coloca, né? Então, ó, um and pode ser um also ou um plus, tá? E a tradução vai ser e também, mais, moreover, né? Além disso, furthermore também significa além disso, é um sinônimo de moreover, um sinônimo de in addition, e eu quero chamar a atenção de vocês para besides, tá? E deixa eu só marcar aquele aqui, vamos marcar com um vermelhinho aqui, vamos marcar mais forte, tá? E eu preciso lembrar que ele tem um S, tá? Não é beside ao lado de, mas sim besides, tá? Então tem um Szinho ali, não é plural, né? Ele significa além disso, tá? E aí a gente vai para o moreover de novo, furthermore, in addition, tá? E ainda tem esse aqui, ó, que dá a ideia de adição, e ele tem um but, né? Ele é um not only but also, ou not only but also, se você quiser uma outra tradução, né? Que também tem como uma palavra similar both tarará and tarará, né? Então ele faz o papel de conjunção, né? E ele quer dizer assim, não só, mas também. Both significa ambos e alguma outra coisa. Então lembrem disso, tá? Ah, que é super importante, tá? Vamos para nossa próxima lista lá, tá? Então a gente tem ainda os que dão oposição, contraste e concessão. Esses, eu arrisco dizer que são os que mais caem por aí, tá? Não só URGS, em vários vestibulares, tá? O mais conhecido deles é o but, né? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, sinônimos however, yet, nevertheless, tá? Tradução mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. A gente ainda tem, por exemplo, o however, tá aqui ele, né? Que também funciona como advérbio, né? But, nevertheless, nonetheless, tá? No entanto. A gente também tem o although, o even though, né? Mas, embora, mesmo que, né? Conjunção. E aí tem esses dois sinôniminhos aqui, ó. O though e o even if, mesmo se, tá? Eh, Eu quero chamar a atenção de vocês para um sinônimo desses caras, eu já vou para aqueles outros dois, que é o yet, tá? Vou marcar de vermelhinho aqui também, tá? Por quê? Porque a gente conhece, ou a maior parte de nós conhece um yet, que é o ainda, que a gente usa no final de frases, quando a gente aprende naquela aula de presente perfeito, tá? Existe um yet, tá? Que é conjunção ou um advérbio, né? Significa mas, ainda assim, né? E o sinônimo dele é but ou however. Então tem um yet que significa mas, tá? Eu vou ver com vocês daqui a pouco, quando a gente começar a fazer os exercícios, tá? Quero chamar a atenção de vocês para o nevertheless e o nonetheless, tá? Que nível alto aqui, né? Que loucura. É um advérbio, sinônimo de however ou still, né? De novo, a gente conhece um outro still, né? Mas esse é o still advérbio, tá? Mas tem um outro still, você vai encontrar como adjetivo para água parada, still water, por exemplo,
tá? Mas não, aqui a gente está falando de conectores linking words, tá? Significa, no entanto, ainda assim. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, ó, despite e in spite of, ok? Elas são preposições, elas dão a ideia de oposição, contraste e concessão, tá? E significam apesar de. O que eu vejo cair muito é assim, ó. Tem uma questão, e essa questão tem um but, tá? E eles dizem assim: olha, se eu pudesse trocar esse but por alguma coisa. Aí uma alternativa vem com however, outra vem com despite e outra vem com in spite, tá? Ó, deixa eu só dar um zoom out aqui, ó. A gente não pode trocar esse but por o despite ou in spite, mesmo eles dando a ideia de oposição, porque eles pertencem a classes gramaticais diferentes. Um é conjunção, o outro é preposição. Teacher, como assim? Te explico, vem com o teacher aqui, ó, tá? Ó, vou fazer um exemplozinho aqui, ó. We went to the beach, vírgula, but it was raining. Tá? A gente foi pra praia, mas estava chovendo, tá? Dava para trocar esse but, esse mas, por um however, tá? Se a gente entrou na água ou não, não importa, tá? A gente foi pra praia, mas estava chovendo, tá? Agora a gente pode dizer assim, ó. We went to the beach in spite of the rain. Tá? Vamos lá, ó. De novo. Deixa eu marcar isso. Ah, tá aqui. Peguei esse aqui. Poderia pegar esse aqui, despite the rain, tá? Mas peguei o in spite of. Poderia, se quisesse, trocar esse in spite of, in spite of por despite, tá? Beleza? Mas eu quero só o... Não quero, tá? Quero usar o in spite of, tá? Ó, mesma coisa, né? Olha, a gente foi pra praia apesar da chuva. Então, nos dois casos, tava chovendo, né? E eu fui pra praia. Ou a gente foi pra praia. Qual a diferença? É que quando você usar um but, um however, e eles são conjunções, eles conectam dois verbos, ó. A gente foi, tava chovendo. Sacou? Né? Esse rain da segunda frase não é verbo, você tá vendo? É the rain, a chuva. Então, ó, a gente foi, we went, apesar da chuva. Então, quando a gente tem preposição, a gente tem um verbo só. Sacou? Então, tá aí a diferença e é por isso que a gente não pode trocar um pelo outro. E eu vejo caindo o tempo todo, tá? Olha, eu tenho esse but aqui, troca pelo quê? Troca por um however. Não troca por despite ou in spite of, porque eles são preposições, tá? E deve acontecer muito das pessoas confundirem esses dois, porque eu vejo caindo o tempo todo. Tá? E ainda tem esse while, que a gente conhece como enquanto eu estava fazendo tal coisa, aquela aula de passado contínuo e passado simples, né? Enquanto eu estava fazendo tal coisa aconteceu. Mas a gente também tem o enquanto, né? Que também dá a ideia de oposição, ele é uma conjunção, significa ao passo que, tá? Então, e ele tem dois sinônimos bem legais. Um que é o although, que você já conhece, e o outro é o whereas, tá? Encontrou o whereas, tá? É uma conjunção da ideia de oposição, tá? Deixa eu ver se me passou algum... Ah, even though. Beleza. Ok. Agora, tem uns que falam sobre causa, consequência e resultado, tá? Então, vamos lá. Because of, so, therefore, consequently, since, tá? Então, eles dão a ideia de causa, consequência e resultado, né? O because é porque, because of por causa de, so então, por isso. Nota que eles só vão trocando a classe gramatical, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse cara aqui, ó, o therefore, e também para esse cara, o thus, tá? Eles indicam consequentemente, eles são advérbios, tá? Então, então eles são sinônimos de therefore, né, de so. Quero chamar a atenção também de vocês para o hence, tá? Tudo então, portanto, assim, desta forma, logo, tá? E o since também, né? Since, desde que, uma vez que.
A gente conhece o since como aquele que marca tempo, né? Eu moro aqui desde tal época, mas ele também é a conjunção e a preposição desde, né, no sentido de causa ou consequência, né? Por quê, né? Muito bom. Muito bom. E é claro, o mais famoso deles que é o as, né? Tradução sinônimo because, since, while, conjunção. O as, como, ou porquê, ou enquanto, tá? Alguns também indicam condição ou alternativa, né? Então, if, unless, provided that. Esse é lindo, tá? Porque o if a gente conhece, o unless até a gente conhece, mas o provided that, olha, esse sim é pouquíssimo usado e é bom de cobrar em prova, tá? Traduzir ele como se, tá? Unless. Se não, né? A menos que, tá? Or, ou either, conjunção. Either or, né? Também um par de conjunção. Ou, tá? Mas que mais simples. Tempo e simultaneidade. Fica tranquilo, porque eu vou fazer exercício para te ajudar a aplicar essas coisas. E se você quiser a lista, me pede o link no nosso grupo que eu te mando o link, tá? O link das linking words. Tempo e simultaneidade, tá? Então, before você conhece, after você conhece, talvez você não conheça afterwards, tá? Mas é um sinônimo. Ou prior, né? Until tem o jeito curtinho de dizer ele, né? Que é o till, até. E meanwhile, de todos esses aqui, esse é o mais desconhecido da maior parte das pessoas. Se você conhece, tá de parabéns, né? Enquanto isso. Quem lê quadrinhos, eu acho que conhece essa palavra, tá? Ah, enquanto isso, na sala de justiça. Finalidade, tá? Então, o so that, o in order to. Esse in order to, eu acho um barato usar ele, tá? Ele significa to, tá? Ele significa para que, né? Ou para. Beleza? Bom, então vamos para os exercícios que eu separei para vocês, tá? Eles estão dentro da caixinha. Lembrando que a aula de hoje, a aula do 10 de julho sobre linking words, tá? Então vamos fazer aquilo que a gente faz sempre, né? Você olha para a questão, verifica se você entendeu a resposta, dá uma pausa, marca a resposta, dá um play e eu dou a explicação. Dá uma pausa agora e lá vai a minha explicação. Então, ela estava cansada, né? Mas continuou estudando. Essa é uma boa resposta, tá? Teacher, mas eu marquei letra B, poderia ser. Ela estava cansada porque ela continuou estudando, mas não pode pôr aquela vírgula, tá? A B seria possível, mas, gramaticalmente possível, mas aquela vírgula ali não tá certo, tá? Letra A de América. 2. I didn't go out. Eu não saí. Because it was raining. Porque estava chovendo, né? Então aqui é uma relação de causa. Joia? Então vou mostrar agora para vocês a 3. Dá uma pausa. Responde. E aqui da minha resposta. Ele estudou para valer. Ele estudou muito. Ele passou no exame com facilidade, tá? Por que ele passou com facilidade? Therefore. Logo. Então. Dessa forma. Tá? De novo, poderia ser um soul ali. Oposição, contraste. Therefore, tá aquele, ó. Poderia ser um does, poderia ser um soul, poderia ser um hence, tá? No exercício de aquecimento, eu tô pegando leve com vocês pra gente ir bem devagar, tá? Muito que bem. Vamos para mais uma questão aqui, filhos e filhas. Tchururu. Questão 4. Dá um play, responde a pergunta e eu já te dou a resposta. Bom, você já deu o play, então eu imagino que você marcou a resposta certa. Letra D de Dinamarca. Essa é uma questão mais simples, né? Você pode ficar em casa ou ir ao parque, tá? Essa foi uma questão para dar uma pegadinha, tá? Porque muitas pessoas podem ter marcado either, né? Ou both, tá? Mas para ser um desses, essa linhazinha tinha que estar por aqui assim, ó. Tá? E aqui, ó, a gente já tem que ter um outro espaço em branco. Vou botar um outro espaço em branco. Tic, 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 né? Para ser either, para dizer uma coisa ou outra, aí no segundo espaço em branco a gente tem que ter um or.
né? E para ser a segunda, para ser a letra C, no segundo espaço em branco tinha que ter um and. Então, lembrando, o par perfeito do either ou either é or, o par perfeito do both é and. Mas, teacher, e como é que eu faço para ser neither, tá? Aí o par perfeito seria nor, tá? Então, talvez alguém tenha marcado A, B ou C, mas para marcar A, B ou C, você precisava de mais um pouquinho ali, meu jovem, minha jovem. Então, por isso a resposta certa era or, porque a gente só tinha um espaço em branco ali, tá bom? Próxima questão, questão de número 5, né? Escolha a alternativa que melhor completa a frase. Tarará, estava tarde, eles continuaram a trabalhar, né? Olha, não é. Opa, sorry. Dá um pause, responde a pergunta e eu já explico para você. Bom, você já respondeu a pergunta, então vamos lá. Por que estava tarde e eles continuaram a trabalhar? Cara, não, né? Um pouquinho d'água aqui pro teacher. Né? Embora estivesse tarde, eles continuaram a trabalhar, né? Legal. Então estava tarde, eles começaram a trabalhar? Eles continuaram, não. Logo estava tarde, eles começaram. Desde que estava tarde, eles começaram a trabalhar. Então, embora estivesse tarde, eles continuaram, desculpa, a trabalhar. Eu vou arrumar a questão de número 6 aqui para você ver melhor. Tá? Aqui a questão de número 6, dá um pause. Se quiser fazer as duas já, 6 e 7, tá? Aí eu corrijo as duas, tá valendo? 6 e 7. Pronto, você já respondeu essas questões. O teacher vai te ajudar a escolher a resposta. Encontre a alternativa que melhor completa a frase. Ela não me ligou. Eu estava preocupado, ou fiquei preocupado. Então eu fiquei preocupado, né? 7. Ele é bom em inglês. E o irmão dele é bom em matemática, né? Ele é bom em inglês porque o irmão dele é bom em matemática. Ele é bom em inglês, então o irmão dele é bom em matemática. Ele é bom em inglês, a menos o irmão dele é bom em matemática. E ele é bom em inglês, logo, o irmão dele é bom em matemática. Lembrando que C de Canadá e E de escola fazem a mesma coisa, tá? Então aqui é while, né? Ele é bom em inglês enquanto o irmão dele é bom em matemática. Questão de número 8. Vai lá, dá um pause, responde. Não, deixa eu ajeitar para vocês. Não, teacher. 8 e 9. Quer fazer 8 e 9? Vai lá. Questão 8 e 9. Lembrando que são as questões de aquecimento, né? Então, escolha a alternativa que melhor completa, tá? E, you can have tea. Espaço em branco. You can have coffee. Você não caiu nessa, né? A resposta certa é A de América. Não vou nem explicar, você já sabe, tá? 9. Eu fiquei em casa. Opa, deixa eu só ajeitar aqui, ó. Eu fiquei em casa. Logo eu me senti mal. Não, né? Né? Porque eu me senti mal. Então, provando, você parece que faz sentido, mas não. Tá, não façam isso. Questão de número 10, estamos terminando daqui a pouquinho nossas questões de aquecimento, né? Ó. Então, vamos lá para a última questão de aquecimento e aí a gente cai de cabeça nas questões reais, né? Vamos lá. Estava tarde. O professor tava bravo. Estava tarde, então o professor estava bravo. Estava tarde, porque o professor estava bravo. Estava tarde, embora o professor não, tá? Se o ou tinha que estar em outro lugar. Despite e unless não dá porque tem dois verbos, né? Estava tarde, então o professor estava bravo. Pronto, ok. Aí estão as questões de aquecimento. Vamos direto agora para as questões de URGS. Então vamos para as questões de verdade, aquelas questões que caíram no vestibular da URGS, tá? E lembrando, elas podem cair em várias outras questões por aí, em várias outras provas por aí, tá? Então se liguem. Vamos lá para a primeira questão. Então eu estou no ano de 2014, tá? Lembrando que esse estudo é de 2014 até 2026, então todo ano tem. E de novo, não tem como fazer prova esse assunto, tá? Aí tá na questão 57 dizia assim, ó, alternativa. Assinale a alternativa que apresenta a expressão de sentido mais próximo a by the year, tá? E aí eu tenho every year, after years, in years, with years.
ou this year, tá? Então, o que que você faz? Você pega as alternativas, né? Coloca as alternativas no teu Ctrl+C, Ctrl+V, tá ali, né? E aí você sobe com elas até a linha de número qual é mesmo? 43 e 44. Aí você vai lá para a linha 43 e 44. Eu sempre sugiro, se você for fazer esse exercício comigo, que você tenha a prova baixada já contigo, que aí você pode ler melhor, tá? E as provas estão à disposição no site da universidade, tá? Então tá ali, ó, linha 43 e 44, é o que você faz? Você vai lá na linha e marca a expressão, ó, tá lá, ó, by the year, né? E aí você vai olhar para as alternativas e vai me dizer qual delas é a melhor, tá? Dá um pause. Responde a pergunta. Ok, você já deu um pause, já respondeu a pergunta, e eu vou traduzir para você e dar a resposta. Certamente é o conto de fadas perfeito, fairy tale, conto de fadas, para uma nação que cresce, lembrando que esse S, né, é porque nação é it, mais a classe média by the year, que mais cresce a classe média by the year, resposta certa, letra A de América, every year. Então, se for by the day é todos os dias, ou every day, by the week, toda semana, by the month, todos os meses, e by the year, todos os anos, every year, tá? Uma dica para você, que eu já vi essa questão caindo em outros lugares, tá? Vamos lá para notes, tá? Aqui, ó. Se perguntarem assim pra você, ó, olha, eu tenho esse every aqui na linha tal, tá? E junto com esse every vem day, week, month, um substantivo, boy, né? Eu poderia trocar esse every pelo quê? Dá pra trocar por each, tá? Each day, each week, each month, each boy, each substantivo que tem ali, tá? Every, já vi em vários lugares caindo essa questão assim. Mas voltamos ao ano de 2014, porque caiu 3 vezes. A questão 57 é só a primeira, tá? Aí eu peço para que você desça comigo para a questão 59, porque a questão 59 ela fala de 3 lacunas, ó. Uma lacuna na linha 1, uma lacuna na linha 5, né? E cadê a outra lacuna? Ah, sim, e uma lacuna na linha 8. Então, ó, nesse trechinho aqui, ó, eu tenho a questão de número 59, tá? Então, vamos lá, vamos só apagar essa. Né? E aí, eu quero que você preste muita atenção nessa questão, tá? Eu vou maximizar um pouquinho aqui para você, caso você não tenha acesso à prova. De novo, sugiro que você baixe a prova para poder responder, tá? E vou copiar aqui para você também, ó. Tchurum, Ale. Vamos pegar a questãozinha de novo. Joia. Vamos levar lá para as linhas, tá aqui, ó. Tá? E aí eu quero que você olhe para as alternativas, olhe para as questões, dê uma pausa aí e dá um play quando você tiver respondido a questão. Bom, imagino que você já respondeu a questão e chegou a hora da gente corrigir, tá? Então, olha só. A primeira, tá, é a mais confusa, porque normalmente a gente vê join sem nada entre o verbo e o objeto. Join me, join you. Join the school, tá? Join the army, tá? Então eu vou fazer de conta que eu vou pular a primeira, tá? E aí quando eu vou para o segundo espaço em branco, no segundo espaço em branco, as opções lá, ó, as opções que eu tenho à disposição são off ou to, você tá vendo, ó? Tá? Então eu quero te dizer uma coisa, ó. Toda vez que tiver off, o verbo tem ing, tá? Toda vez que tiver to, por que que... Pronto. Toda vez que tiver off, o verbo tem ing. Se tiver to, verbo normal. E aí quando eu olho para o primeiro espaço em branco ali, ó, o primeiro espaço em branco tem ing. Se o primeiro espaço em branco tem ing, não pode ser to. Sacou? Então, ó, letra B tá fora. E letra D também. Tá? Então, isso, só sabendo disso, ó, in the process of gaining. Beleza? Bom, então não pode ser to antes desse ing. Aí na número 8, né, eu tenho um outro ing, né? E aí eu tenho by, with e in. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma resposta ali. Let us not seek to satisfy our thirst. Então, não vamos
Não vamos tentar buscar satisfazer a nossa sede por liberdade para beber da xícara do. Como é que é? Do amargor e do ódio. Bitterness and hatred. Do amargor e do. Então, não vamos tentar fazer isso? De que jeito? Ao beber ou bebendo, né? Não com bebendo nem em bebendo. Né? Por isso, a resposta certa, letra A de América. Porque I'm happy to join with you today. Né? Me juntar junto com vocês. Então, a questão de número. Qual era o número da questão? Então, letra A, tá? Deixa eu só apagar aqui. Apaguei. Então, questão de número 59, letra A de América. E lembra, tá? Quando eu tenho essas preposições aqui, tá? O to vem com verbo normal, off vem com verbo com ing. E as preposições em geral pedem para que o próximo verbo tenha ing. Encontrou uma lacuna, e essa lacuna, depois dessa lacuna vem um verbo com ing, é uma preposição, claro, pode ser um verbo to be também, né? Mas eu disse que tinha caído 3 vezes essa questão, então vamos buscar a outra questão. E a questão de número 73, ela tá aqui, ó. Tá? Lembrando que esse é um assunto super, super importante, então a gente não pode perder ele. Olha só, na linha de número 25 eu tenho a palavra rather, tá? E a questão é, olha, se eu pudesse substituir, replace, a palavra rather sem uma mudança significativa no significado, né? É interessante, né? Significant e meaning, significativo no significado, né? Qual que eu usaria? Você olha para as opções e você vê que C, D e E é basicamente a mesma palavra, você tá vendo? Então, C, D e E não é, tá? Então vamos lá. Aí eu tenho instead ou indeed. Instead é o invés de e indeed é realmente, né? Aí a gente vai para a linha de número 25. 25, tá aqui, né? Realmente ou ao invés de? Dá uma pausa. Realmente ou ao invés de? Começa a ler aqui assim, ó. Legal. O conceito de bom gosto, conduta apropriada ou mérito estético não são naturais ou universais. Rather, eles são enraizados na experiência social. Rather, realmente ou ao invés de? Rather significa ao invés de letra. Aqui, desculpa. Aqui. Letra A de América. Rather, instead, ao invés de. E aí a gente terminou o ano de 2014. Vamos então para o ano de 2015.